Então, graça e paz, né, irmãos? A gente vai dar sequência ao nosso estudo, né, que a gente tem começado, estamos no começo do estudo aqui no Campinho. A gente vai estudar a jornada, né, são 42, como a gente já falou em outras ocasiões. A gente já deu um início nesse estudo bem panorâmico, né? Falamos do sentido da jornada bem panorâmica, tem até no vídeo anterior que a gente gravou. E hoje a gente vai começar com a primeira jornada já vamos entrar na primeira já, que é Ramsés. Vamos entrar em Ramsés, e a carga que o Senhor tem colocado no meu espírito, né, trazendo dos irmãos nessa primeira etapa das 42 jornadas, que é a primeira, que é Ramsés, são 3 aspectos, né? O primeiro, que assim, se eu creio que se os irmãos entenderem bem esses 3 aspectos, eu creio que vai ficar bem claro para os irmãos. O primeiro aspecto é a gente entender o que é Ramsés. O que é Ramsés? Né? O que é Egito? Ramsés é a capital do Egito, né? É uma cidade do Egito, é como se fosse assim, Brasília lá do Egito. Então tem o Egito, que era, vamos dizer assim, um país de uma região, era um país, um império daquela época, né? Hoje a gente divide em país, naquela época era império. Então o Egito era um império, Ramsés era uma cidade onde Faraó ficava, dali ele governava. Mas tinham outras cidades também. Eu trouxe até um mapinha aqui, se os irmãos quiserem dar uma olhada depois. Tem 2 mapas aqui, os que eu achei melhorzinho na internet. Nenhum dos 2 são completos, mas tem coisa que tem em um que tem no outro. Os 2 mais completinhos que eu achei, que ainda dá pra gente entender alguma coisa. Então a gente vai ver aqui Egito, Ramsés, Pitom, Piberesh, Mênfis, que é onde tinha as pirâmides, e Heráclópolis. Baal-Zephon, nesse daqui já tem outra cidade. Então tinham várias cidades, Mênfis, né? Pi-Hairote não, Migdol. Então são várias cidades, mas essa cidade de Ramsés, né, que era o nome do faraó da época, Ramsés II, que era o faraó que governava naquela época, e essa cidade tinha o nome dele, era a cidade onde ele governava, né? E a gente vai começar falando, né, o primeiro aspecto seria entender o que é Ramsés. O que é Ramsés? O segundo aspecto que o senhor colocou assim para estar compartilhando com os irmãos, seria o que é estar em Ramsés. Né? O primeiro, o que é Ramsés. O segundo aspecto é o que é estar em Ramsés, entender o que é estar em Ramsés. E o terceiro aspecto seria o que é sair de Ramsés. O que é Ramsés, o que é estar em Ramsés, o que é sair. Né? Porque a gente vai ver que a gente vai ler aqui Números 33. Vou pedir para os irmãos abrirem Números 33. Logo no começo, do 1 até o 5, mas o 5 a gente só vai ler a parte A. Números 33, do 1 até o 5. E o 5 a gente só vai ler a parte A, porque a parte B já está entrando na segunda jornada ou caminhada, né? Então, Números 33, 1 fala assim, ó: são estas as caminhadas dos filhos de Israel. Quer dizer, caminhadas plural, né? Porque não é uma caminhada, são várias caminhadas, segundo o nosso estudo, 42 caminhadas ou jornadas, como é que os irmãos quiserem chamar, né? São essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram. Então essa aqui é uma palavra-chave que tem aqui nesse texto, saíram, que o Espírito Santo vai usar em Números 33, praticamente no capítulo 33 todos. Essa palavra, saíram partidas, né? Todo o capítulo 33, toda essa palavra é mencionada.
saíram da terra do Egito. Então, glória a Deus, não ficaram na terra do Egito, eles saíram, né? Segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. 2. Escreveu Moisés as suas saídas. Agora, interessante que, mais uma vez, o Espírito ele usa essa palavra novamente. Escreveu Moisés suas saídas. Né? Então, a gente vê que, no sentido dessa palavra aqui, podia ter escrito experiências, né? Porque Moisés escreveu as experiências que eles tiveram, experiência por experiência, mas o Espírito ele não usa essa palavra experiência, ele usa saída, né? Porque eles tiveram experiências, mas o que o Espírito está querendo nos mostrar, que ainda que eles tiveram experiências, eles saíram dessa experiência, né? Então esse é um aspecto que esse capítulo 33 ele vai falar o tempo todo. E saíram, estavam em Ramsés e saíram e foram para outra jornada, para uma outra caminhada, para uma outra fase, uma outra etapa. E saíram, e saíram, e saíram, né? Então a gente vê outro detalhe também que essa jornada de Ramsés, ela está descrita de Êxodo 1, né? A gente não vai dar tempo de estudar o livro todo, porque é muita coisa, a gente vai só passar panoramicamente. Os irmãos depois quiserem ler em casa, né, com mais detalhes, os irmãos, seria bom. Então, de Êxodo 1 até Êxodo 12 equivale essa jornada, essa caminhada, essa estação de Ramsés. De Êxodo 1 até Êxodo 12 vai ser os capítulos que vão falar de Ramsés. Né? Então a gente vê que Êxodo, o próprio nome Êxodo, é que eles saíram de um lugar, uma grande quantidade de gente foram para um outro lugar. Esse é o significado desse nome Êxodo. Né? Então a gente vê que eles saíram e conforme eles saíram de uma condição, e aí eles vão continuar saindo de outra condição e saindo e saindo. E essa é a caminhada de todo cristão. Né? Essa é a caminhada de todos nós aqui, né? A nossa caminhada em Cristo. Porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, essas são as nossas caminhadas. A gente sempre tem que sair de alguma coisa. Quando nós saímos de algo, né, como está falando, e saíram, e saíram, e saíram. Quando Deus mesmo, ele percebe, a gente já leu aqui na introdução, né, que eles saíam segundo o mandato de Deus. Era Deus que estabelecia quando eles saíam, né? O que traçava isso tudo era a nuvem, né? A nuvem durante o dia e a coluna de fogo, que é uma alegoria, uma figura do Espírito Santo, né? Que pairava ali deles e dava a direção. Então essa era segundo o mandato do Senhor. Eles saíam e eles iam seguindo a nuvem, ou seja, o Espírito, para onde que eles guiava eles. Né? Não era que o homem nenhum mandava, mas a gente já viu isso, né? Quem quiser ver com mais detalhe, tem um vídeo já anterior que vai falar sobre isso, que era o Senhor que conduzia, pelo Espírito, o Espírito Santo conduzia. Então sempre que a gente sai de algo, né, que a gente vai falar de muitas saídas aqui, onde é que o Senhor quer que a gente entre? A gente sai de algo que não é Cristo e normalmente nós entramos em algo que a gente conhece, que é o Senhor. Né? Então saímos de algo e entramos numa realidade em Cristo Jesus. Esse é o objetivo. Lógico que automaticamente a gente sai de algo que não é Cristo e a gente entra na realidade daquilo que é Cristo, mas automaticamente o Senhor ele expõe outra jornada que também não é Cristo. E a gente tem que passar por aquilo dali e sair também. E entrar na realidade de Cristo naquele aspecto. Entende? Porque senão, se a gente não sai, se a gente não entra em Cristo, a gente continua naquela etapa ali, naquela fase. Ainda fica cozinhando, né? Fala que nem a gente já leu também de Efraim, né? Que era um bolo que não tinha sido virado. Ele já estava assado, praticamente queimado de um lado e do outro lado ainda era cru.
né? Por isso que ele não fala as experiências, Moisés não escreveu as experiências, mas escreveu as saídas, porque no caso de Efraim, né, ele já estava naquela etapa ali, naquela jornada ali já há muito tempo, já era para ele ter saído, né, e ele não saía, já estava torrado, então ele já tinha muito tempo ali, já estava ficando queimado, e por outro lado ele estava cru, né, não estava avançando no Senhor. Então esse é o sentido. Quando a gente sai de algo que não é Cristo, que o Senhor está mostrando para a gente que a gente tem que passar por aquela experiência ali e sair, automaticamente nós vamos ser preenchidos pelo que aquilo dali tem de Cristo, né? E vamos entrar numa outra experiência que o Senhor vai nos mostrar para a gente ir saindo e saindo, e cada vez mais a gente está chegando na terra que manda leite e mel, que é a plenitude de Cristo, né? Então é uma caminhada até a gente chegar à estatura de varão perfeito, né? Ao amadurecimento, né, de Cristo em nós. A gente vem a diminuir e Cristo crescer em nós. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor. Quer dizer, o Senhor mesmo mandou que Moisés escrevesse isso, né? A gente já viu isso aí, que tudo que foi escrito foi escrito para a nossa exortação, né? Foi escrito como exemplo para cada um de nós. Então foi o próprio Senhor que mandou que Moisés escrevesse com um propósito, né? Segundo o mandato do Senhor. E são estas as caminhadas de segundo a sua saída. Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao dia da Páscoa. Saíram os filhos de Israel corajosamente, na minha versão. Mas existe uma outra versão, que é uma versão que pega mais o sentido do Espírito, né, nessa tradução, que seria que eles foram tirados de lá com mãos poderosas. Tem algum irmão que tem essa versão aí? Eles foram tirados com mãos poderosas? Afoitamente. Minha alta mão. Alta mão. Então, por isso, assim, o nosso irmão, né, que ele fez esse estudo no qual a gente está se guiando, o irmão Dino, ele sempre aconselha, né, a Reina e Valera. A versão da Reina e Valera, ela está lá, foram tirados com mãos poderosas, né? Então a gente entende com isso, é bem sugestivo, né, pelo Espírito, assim, para a gente hoje, que para sair de Ramsés não é algo que possa o homem produzir, é algo que existe a necessidade do Senhor tirar com mãos poderosas. Então isso aí é bem interessante a gente ter essa tradução mais adequada, né, vamos dizer assim, que foi preciso o Senhor. A gente vê que o Senhor ele vinha subjugando os deuses do Egito, porque cada praga que enviava, né, subjugava um deus do Egito. Eles tinham vários deuses. Então cada praga, a primeira praga é subjugando um deus, né? Então o primeiro que o Senhor ele foi subjugando foram os deuses do Egito, né? Então Moisés ia lá, mas os faraó não deixava tirar o povo sair, partir, né? O coração dele endurecia e não deixava o povo partir. Mas o que realmente, quando foi que o povo foi liberto do Egito, que eles saíram, foi arrancado com mão forte? Foi no estabelecimento da Páscoa, com a morte do cordeiro, o derramamento do sangue do cordeiro. Foi isso que possibilitou, né, a saída deles de Ramsés. Foi o sacrifício do cordeiro, né, que a gente vai ver que é uma ilustração, uma alegoria da morte sacrificial de Cristo na cruz, né? Então ali está em Êxodo 12, por isso que é de 1 a 12. 1 a gente vai começar ali tudo que o povo passou no Egito. No 12 é o estabelecimento da Páscoa e eles são libertos, né? Eles começam a sair do Egito, né? Então foi a partir da Páscoa. Então ele aqui fala, até aqui, né? No versículo 3, né? No 15º dia do primeiro mês, 15º, no dia, depois a gente vai ver lá em Êxodo 12 mesmo, que no 14, dia 14 eles tomaram o cordeiro, né? No dia 15 eles vão comer o cordeiro, vão sacrificar, o cordeiro vai ter a Páscoa, né?
E ainda no dia 15 mesmo de madrugada, eles saem de lá, né? A gente vai ver depois um pouquinho mais isso. Aqui está falando bem abreviado, né? Então foram tirados corajosamente ou com mãos poderosas aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os primogênitos, né? Então esse aqui é outro juízo de Deus, o juízo contra os primogênitos, né? Que foi um juízo dos primogênitos, porque esse outro segundo juízo aí que Deus estava falando, né, existe o aspecto que o primogênito deles também era um deus, né? Então Ramsés, a própria palavra Ramsés, ela é filho de Ra, filho ou filho do sol, né? Porque essa divindade, que o sol era um deus para eles, que eles chamavam de Ra. Então Ramsés é filho de Ra ou filho do sol, né? E o filho de Faraó também era um filho do sol, né? Então eles eram tratados como sacerdotes e já desde criança Faraó já delegava autoridade para ele, conforme ele ia crescendo, conforme a capacidade dele, já ia delegando poder para ele, né? Quando Faraó se apresentava perante o povo, o filho de Faraó já ia na frente, né? Então você exercer juízo, porque Faraó mesmo era um deus e o filho também era um deus. Sobre o filho é você cortar a posteridade, né? Você estava cortando a posteridade daquela linhagem ali deles ali. Então esse era o juízo, esse era um aspecto do juízo. E também tinha um aspecto do juízo também, que Faraó antes tinha mandado matar todas as crianças, né? Tem esse aspecto também. Então Deus estava executando juízo também com relação a isso, né? Tinham mandado, até a história de Moisés vai falar isso, que a parteira guardou Moisés, né? Mas ali tinha falado, ó, todo menino, vou falar para as parteiras, todo menino que nascer, joga dentro do rio, que o crocodilo, que era um deus deles, ia devorar. E Moisés foi guardado ali. Isso também era um juízo contra a matança dos primogênitos também, né? Então esse é um segundo juízo. Primeiro, os deuses do Egito, estava executando juízo nos deuses do Egito, e juízo contra os primogênitos, que também tem a ver com a divindade, né? Mais para frente a gente vai ver que esse sentido espiritual, né? Que quando fala de Faraó, os egípcios e os servos de Faraó, né? A conotação mesmo é do próprio Satanás, diabo, como Faraó, principados e potestades. São principados ali, está prefigurando o próprio diabo, principados e potestades. Porque quando fala que eles não deixavam eles saírem do Egito, é essa conotação, que estão aprisionados por principados e potestades, naquele sistema ali de mundo, né, que o Egito, ele significa mundo, né? Isso acho que a maioria dos irmãos entende isso, né? Egito, quando a gente fala que saiu do Egito, saiu do mundo, mas não é só o aspecto de mundo quando se sai do Egito. Sair do Egito também, a palavra do Egito também, ela tem a conotação de aflição, ela se traduz por aflição, né? Você sair daquela aflição, daquela opressão ali maligna de principado e potestade. Então quando a gente não tem o Senhor, que não recebe o Senhor, a gente fica sujeito a principado e potestade, né? Ao domínio das trevas. Por isso que fala que ele nos transportou do império das trevas. Está falando desse sistema espiritual maligno, diabólico, do diabo mesmo, principados e potestades. Isso. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É um outro governo, é uma outra esfera. Nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É uma esfera agora em Cristo, uma esfera celestial, né? Não é aquela esfera do mundo. Mas ainda que nós a gente vai perceber depois que nós podemos ainda ter amizade com esses principados e potestades, né? Que a gente vai ver que é mundanismo, paganismo, caminhar, né, nesse tipo de coisa, né? Que o Senhor já nos tirou, né? Mas agora no princípio eu queria focar nesse aspecto do que é Ramsés ainda,
né? Já falei um pouquinho do que significa sair, estar em Ramsés, e o que é sair de Ramsés, né? Mas ainda vamos focar um pouquinho mais no que é Ramsés, para aprofundar um pouquinho mais. Corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízo. Olha isso que eu estava falando, tá vendo? Também contra os deuses executou o Senhor juízo. 5, só a parte A, né? Parte B já fala de Sucote, já é outra jornada, outra caminhada. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. Né? Só até aí. Então, como eu falei, né, o primeiro aspecto que eu queria assim, aprofundar bastante com os irmãos é o que é Ramsés, né? E a gente vai estar lendo alguns textos para a gente aprofundar mais no que é Ramsés. Né? O primeiro texto é Êxodo 1. Êxodo 1. A partir do 6. Do 6 até o 10. Até o 11 também. Do 6, Êxodo 1, do 6 até o 11. Faleceu José, os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente, se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei, que seria esse Ramsés II, né, que veio de outra dinastia de Faraó, que não era aquela dinastia que conhecia os hebreus, que conhecia o José, né, que a gente conhece na história de José. Foi um outro faraó que entrou e tomou ali, e que não conhecia o povo hebreu, os israelitas não tinham conhecido José já era até morto. Então começa esse faraó Ramsés II a governar no Egito, né? Ó, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Ele disse ao seu povo, ou seja, ele falou para os egípcios, né? Então a gente vê, como já começa aqui a ilustração que eu estava falando, de Faraó como uma ilustração do próprio Satanás, os egípcios, né? Principados e potestades. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Olha a primeira finalidade: não se multiplique. Então a gente vê que o império das trevas ela tem o interesse de manter os filhos de Deus aprisionados, ou ainda quem não é filho de Deus aprisionado, para que os filhos de Deus não venham se multiplicar, não venham conhecer o Senhor, ser liberto, sair da terra e se multiplicar. Então a gente vai ver aqui que um aspecto é não se multiplicar, e o outro aspecto, segundo que está mais um pouquinho abaixo, é saiam da terra, ou seja, saiam do domínio desses principados e potestades, e se multiplique. Não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então a gente vê que não quer que a gente saia desse aprisionamento, quer manter prisionado. Por isso que Moisés, quando chegava lá, ele não deixava sair. Faz de tudo para não deixar sair, para segurar, né, debaixo do domínio dos impérios das trevas. Né? 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem. Né? Aqui aparece a ilustração do que eu falei de Egito como aflição. Né? Então isso aqui é o sentido de Egito, mundo e aflição. Né? Então, qual era o conceito? Para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Né? Então eles ficavam ali fazendo tijolos de barro, Pitom e Ramsés, em todo o Egito ali. Né?
a gente vê que essa palavra piton, ela vem de serpente mesmo, né? Tem o sentido de serpente. Era aqueles que tinham intimidade com a serpente. A gente vai ver que figura, ilustração, até sarcófago, quando tu vê múmia, né? Sepultamento de egípcios, tem muitos deles que tem aquela coroa que é uma serpente aqui na frente, né? Então eles tinham adoração pela serpente. Eles eram o povo que se dedicavam, que adoravam a serpente. Então existia essa cidade também lá, Pitom, né, e Ramsés, e era isso que eles eram aprisionados para edificar isso, né, o sistema do mundo, o sistema deles. Fazer tijolo de... A própria pirâmide, as pirâmides, elas são sarcófagos, né, são tumbas, né, como se fosse o cemitério deles. E era isso que se... Tu vê a figura, né, uma ilustração da pirâmide, o que é que eles faziam o povo edificar, né? Tumbas, né? Sepultura, cemitério para eles. Então essa é o sentido uma ilustração da pirâmide, né? Então esse é o sentido do... Quando fala aqui, né, no versículo 11, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó cidade celeiro, Pitom Ramsés, né? Isso aqui está falando do espírito mesmo do anticristo. Esse sentido aqui é do espírito do anticristo, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, né? Tem texto no Novo Testamento que vai falar que ele já opera, o espírito do anticristo já está no mundo, ele já opera desde aquela época lá. Já estava no mundo, já operava desde aquela época, né? Então a gente vai ver mais aprofundar, né, o que é Ramsés, né? Então a gente vê que é um sentido espiritual no qual o espírito do anticristo ele opera nesse sentido. Como? Afligindo os filhos de Deus, né? Apocalipse 11:8, para a gente entender um pouquinho mais. Vamos lá em Apocalipse, versículo 11. Apocalipse, capítulo 11, versículo 8. Esse texto aqui é o texto que fala das duas testemunhas, né? Aquelas duas testemunhas que vão estar lá em Israel, né? Na época do anticristo, naquele período ali, né? Mas o nosso assunto não é esse. Eu queria trazer esse versículo 8 desse capítulo 11, que vai falar assim, vai explicar um pouco mais para a gente desse sentido espiritual do Egito, né? Que o Egito ele tem um sentido espiritual. A própria Bíblia ela fala disso. Então fala assim, ó, 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente, tá vendo? Aqui é a grande cidade. Cadáver de quem? Das duas testemunhas, que eles vão ser vão morrer, né? Depois vão ressuscitar. Mas eles vão ficar na grande cidade, que espiritualmente, ó, te vê que essa cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então é a mesma cidade. Essa mesma cidade, ela se chama Sodoma, e essa mesma cidade, ela também se chama Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Então a gente sabe que o Senhor foi crucificado aonde? Em Jerusalém, né? Então aqui ele está falando de Jerusalém. Então aqui o que ele está falando? Que Jerusalém, espiritualmente, ela se chama Sodoma, e que Jerusalém, espiritualmente, também se chama Egito, né? E também se chama Jerusalém. E o que quer dizer isso? É um sentido espiritual, mas é a mesma cidade, são 3 cidades, mas está falando do sentido espiritual da mesma cidade, né? Então Egito, né? O sentido espiritual a gente já falou, né? O sentido de mundo, de aflição, né? Que tem a ver com o espírito do anticristo que opera, é esse mesmo sentido, né? Sodoma tem a ver com
paganismo, né, os prazeres do mundo. Sodoma era a cidade que, né, onde existia todo tipo de prazer carnal, né, era liberado lá, isso era normal na cidade. Então é todo sentido de satisfação da carne, né? É o ser natural, né? Também paganismo, coisas do mundo, e às vezes até coisas que não são tão, né? Porque quando a gente viu lá em 1 Coríntios 10, Paulo ele faz uma panorâmica das jornadas. Em 1 Coríntios 10, eles falam que o povo comia e bebiam e se assentaram para se divertir. Comiam, bebiam e se levantaram para se divertir. E Paulo vai falar está falando das jornadas. E ele vai falar que isso era idolatria, né? Então é o sentido do seu ser natural, né? A gente vai entrar com mais detalhe nisso para frente, porque a gente vai ver que é o sentido da aflição do mundo. Eles colocam feitores para oprimir, né? Então é o sentido de hoje, ainda opera, esse espírito opera até hoje. Tira a palha deles, né? Não é isso que a gente vai ver mais na frente. Tira a palha deles para que eles estão querendo adorar. Dá mais trabalho para eles. Dá mais trabalho para eles. É esse sentido, é um espírito isso. Para quê? Para que não se multiplique, para que não adore Deus, para que fique preso ali, escravo, né? Entende? Então é esse sentido. Então às vezes até você comer e beber e se assentar para divertir, você pode estar debaixo desse domínio, né? Nesse sentido, Sodoma, né? Egito, mundo mesmo, mundanismo, paganismo, Sodoma. E Jerusalém, aqui quando está falando, não é a Jerusalém espiritual, está falando da Jerusalém, a cidade mesmo, religiosa. Está falando de religiosidade, é aquela cidade de Jerusalém onde tem o natural, né? Islamismo, vem tudo dali, né? É o que a religião, cristianismo que não é o Senhor, né? O próprio cristianismo que não é o Senhor, mas é uma religião, né? Que os irmãos também estão presos. Você vê que a religiosidade ela pode ser Ramsés também, né? Então esse é o assunto aqui. Você pode sair do mundo, mas você pode estar na religiosidade. Você pode sair do mundo, né? Então esse é o conceito desse espírito do anticristo. A gente vai ver aqui em Êxodo mesmo. Tem hora que Faraó fala assim, vai, mas adora aqui na terra mesmo. Adora aqui na terra mesmo, né? É o mesmo sentido de Babilônia. Babilônia, eles aprisionavam, levavam cativo, aprisionavam, mesmo sentido, mesmo princípio de Babilônia. Mas lá você podia ter a sinagoga, lá você podia ter, não tinha problema nenhum, desde que você fique lá, né? Preso lá, pode adorar aí, mas você não está em Jerusalém, em Cristo, você está em Babilônia, né? Então isso aí também é Ramsés, é esse sentido, né? Esse é o sentido espiritual de Egito, né? Sodoma e Jerusalém. É religiosidade, mundanismo, paganismo, carnalidade, né? Coisas às vezes que é até a nossa necessidade, né? Por isso que lá fala das concupiscências da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, né? Gênesis 3:6. Isso aí, concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. E aqui, irmão, para a gente avançar um pouquinho mais nesse sentido aqui, né? A gente ainda está falando do que é Ramsés. Apocalipse 13:1. Vou avançar mais para Apocalipse 13:1. Para a gente entender o que é Ramsés. Só virar a folha, Apocalipse ainda, a gente estava no 11, vamos para o 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nome de blasfêmia. Só isso, só o versículo 1. Então aqui a gente vai ver no capítulo 13 que ele está falando de uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então são essas 7 cabeças que a gente vai ver
para a gente chegar até o que é Ramsés também. Né? Essa besta aqui também, ela está falando num sentido espiritual. Essa besta de 7 cabeças. Essa besta de 7 cabeças é o que é? É o conjunto, né, do próprio dragão, né, com 7 cabeças, ou seja, 7 principados, cada principado representando uma cabeça dessa numa época específica, né? Então a gente vai ver que cada principado ele vai representar uma cabeça dessa num período específico. Mas só que nesse tempo aqui dessa besta com 7 cabeças, ela vem se juntando, se unindo uma besta na outra. Ela passa, mas ela continua misturada. Entende? Ela começa com uma cabeça, mas agora daqui a pouco ela vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela vai aumentando as cabeças conforme a passagem do tempo. E quando chega no nosso tempo, né, ela já está com 7 cabeças. Com 6 cabeças, a gente está na 6ª cabeça hoje. Ainda tem a última cabeça para se manifestar, que é o anticristo mesmo, né? Que é a realidade disso que a gente está falando, né? Mas a gente está na 6ª cabeça, a gente vai ver isso agora, né? Vamos aqui mais para frente um pouquinho no é 17, Apocalipse 17, que vai trazer mais clareza para a gente nesse aspecto, né? Apocalipse 17, a partir do 7. Que vai ver que antes aqui está falando da Babilônia, né? Vamos ver a partir do 5, que vai falar da Babilônia. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Né? Porque ela também é Babilônia, né? Ela é Egito, ela é Babilônia, né? Então ela se mostra como Babilônia aqui, né? Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, que não é, mais aparecerá. Quer dizer, não era, mas é, mas aparecerá. Por que não é, mas era, mas aparecerá? Porque são reino que são depostos, né, que a gente vai ver lá em Daniel. Estabelece reis, né? Depõe reis, estabelece reis, então sai um rei, entra outro rei, ou seja, não é algo que é natural, é algo que é natural, que acontece aqui na Terra, mas que existe algo espiritual por trás, porque quando sai um rei e entra outro rei, significa que caiu uma potestade e entra outra. Sai uma potestade, entra outra potestade, né? Então esse é o sentido, né, de cada cabeça. Então a cabeça tem um tempo, saiu aquela dali, a gente vai ver isso aqui também, para a gente ficar mais claro para a gente. Né? Então a gente sabe que os 10 chifres, né, são que essa besta ela tem 7 cabeças, mas 10 chifres, que são 10 reis. Né? Esses 10 reis eles darão a sua autoridade para o anticristo quando ele for aparecer. Né? Então é isso aí, mas as 7 cabeças são esses reinos, né? Esses impérios. Versículo 9. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, ou a palavra mais certa aqui seria reinos, não reis, mas reinos. Então, porque são reinos dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar
pouco. Ou seja, 5 já caíram. Então a gente vai ver aqui que João, ele está falando que 5 desses reinos são 5 reinos, né? E 5 já caíram. Então a gente vai ver que João, ele está no tempo de Roma, né? Que é o tempo do Senhor Jesus, o tempo de João, dos apóstolos. É o período de que Roma era uma dessas cabeças, né? Então ele está vendo do tempo de Roma. João, ele está em Roma, nessa cabeça, que é a quinta cabeça. Roma é a quinta cabeça, certo? É o período de João. E ele está vendo, João, ele está vendo a história espiritualmente para trás, e ele está vendo a história para frente. Ele está vendo de 2 ângulos. Ele está vendo a história para trás e ele está vendo a história para frente. Então João, ele falou que essas cabeças são 7 reinos. 5 já caíram, 1 existe e tem um que vai se levantar ainda, que vai durar pouco tempo, são 7 anos só, que é o período do anticristo, que é a última cabeça. Então, quais são esses 5 que já caíram? Então João, ele está em Roma, certo? João, ele está em Roma, diz que já caiu. É o império. Que Roma é essa? É o Império Romano na época de Jesus, não existe mais. Amém? Aquele império que Roma, que mandava mundialmente, não existe mais, já caiu. Roma, antes de Roma era qual? Grécia, não é isso? Eram os gregos, né? Já caiu também. Roma, Grécia, Medo-Persa, antes da Grécia eram os medos e os persas, não é isso? Já caiu também. E antes dos medos-persas, Babilônia. Mas só que aí tu vê que tinha uma cabeça antes, que não vai aparecer no livro de Daniel. Porque Daniel, ele está falando de Babilônia para frente. Ele não fala para trás. Só que antes de Babilônia ainda tinha uma cabeça. Que cabeça é essa? Egito, Ramsés. Entende? Então aqui ele está falando isso. Quem tem sabedoria espiritual, ele está falando, essa besta de 7 cabeças é esse sistema espiritual mundial que opera desde Ramsés, né? Que era uma cabeça, que era o Egito, que era Ramsés. Aí agora a gente vai ver que desde Daniel, esses impérios que vão vindo, eles vão se misturando. A gente vai ver lá que é uma estátua só. Estão mesclados. E hoje, tudo que a gente tem, né, cada um tinha um principado ali que se junta a ele, que se mescla. E no nosso tempo, aquela besta ali está mesclada, está toda unida. Né? Então, vamos lá em Daniel 7. Daniel 7. Eu não vou ler assim, irmão, para a gente remir o tempo, só fazer uma panorâmica, né? Eu vou fazer a ilustração da estátua, né? A gente vai mostrar aqui a estátua aqui, deixa eu ver aqui a estátua. Então a gente vê que Daniel ele estava na Babilônia, que é a cabeça de ouro, não é isso? A gente vê, quando a gente vê a figura da estátua, aqui na minha Bíblia tem. Se os irmãos depois quiserem dar uma olhada. Mas aí depois quem também quiser ler o capítulo 7 e 8 de Daniel, né, a gente vai ver isso com mais detalhe. Né? Então a gente vê que esse período de Babilônia era a cabeça de ouro, né? Os medo-persas era o peito e os braços de prata. A gente vai ver que vai fazer os braços. Por que tem os 2 braços? Porque é o medo e o persa. Eram dois reinos que estavam unidos. Por isso que tem os 2 braços, né? A cabeça, a Babilônia, os 2 braços de prata, os medos e os persas, que eles se uniram e se formaram um império mundial na época. Né? Depois veio a Grécia, com Alexandre o Grande, né? E depois da Grécia veio Roma, que também governava com 2 partes, né? É a figura das 2 pernas, não era unificado. Né? A gente vai ver lá que um falava com Herodes, depois vinha falar com Pilatos, mandava para lá, mandava para cá. Por quê? Porque eles não tinham um domínio total centralizado, eram 2 pernas, né? Que vem do tempo dos Macabeus. Assim, não vou falar bem rápido isso, porque não é o assunto.
né? Tinha 2 filhos da última linhagem dos Macabeus. Depois, os irmãos quiserem ler o livro dos Macabeus, também vai ficar um pouco mais claro, né? Eles eram judeus, né? Que eles montaram um governo na época, estabeleceram lá um exército, e eles tomaram o governo da Grécia naquela época e reinaram no tempo que fala no tempo que Deus ficou calado, né? Os 400 anos, não foi isso? É 400 anos? Não é isso? 400? Então eles governaram, então passaram pela mão de vários o último foi a mãe de 2 deles, que eu não me lembro o nome. Não sei se o nome dela era Alessandra, alguma coisa assim. E ela reinava. Só que ela teve 2 filhos, essa mulher. Um era sacerdote e o outro era general. Quando ela morre, eles começam a brigar entre si, porque uma parte dos macabeus achavam que o que era sacerdote era mais espiritual, o sacerdote que tem que ser o governador. E outros achavam que era o general, porque tinha alguma coisa com a guerra, de guardar, né, Jerusalém ali. E, assim, falando a grosso modo, irmãos, começaram a brigar entre si. E brigaram entre si. Um queria governar, o que era general, o que era sacerdote. Conclusão, foram pedir ajuda para Roma na época. O que Roma fez? Roma, quando entrou, em vez de ajudar, tomou conta. O negócio estava meio bagunçado e foi aí que Roma entrou, entendeu? Então saiu a Grécia e entrou Roma, né? Então um entrou na parte que era para governar, a parte que era o general, e o outro entrou para governar nessa parte que era que era sacerdote que governava. Porque teve um tempo que ficaram governando, o que era sacerdote governou uma parte do império, né, que era da Grécia, e outra parte. Quando Roma entrou, continuou, um tomou conta de uma parte, o outro tomou conta, e ficou sendo assim. É por isso que é as 2 pernas. E a gente vai ver que nesse período de Roma, aqui em Daniel, esse animal, ele faz a ilustração de animal, né? A cabeça é o leão, que é a Babilônia, o medo persa é o urso, o leopardo é a Grécia, né? E a Roma é um animal espantoso, que não tem definição. Terrível e espantoso. Por que é terrível e espantoso? Porque está todo misturado. Não dá para você definir que animal é esse mais. Né? Essa besta também é essa besta que aparece lá em Apocalipse. São todos esses impérios mesclados. Né? Então a gente vê, né, que a Ramsés não aparece, porque Daniel ele está na Babilônia e ele está olhando até Roma. Né? Então aparece só 4: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Mas já João, lá em Apocalipse, ele está olhando as 7 cabeças. Ele está vendo os 5 reinos que já caíram. Vamos voltar lá, 17, né? Apocalipse 17. Versículo 10, Apocalipse 17, 10. Dos quais 5 caíram, né, que a gente já viu quais são: Roma, Grécia, Medo-Persa, Babilônia, e a primeira, que era Ramsés, é a primeira cabeça que aparece aqui. São os 5. Um ainda ele vai falar que um ainda ó. Um existe. Que um é esse que existe ainda? Esse um que existe é o nosso tempo, né? Essa globalização que ainda não chegou ao ápice ainda do que tem que ser. Por isso que ainda não revelou ainda o homem da iniquidade, mas que caminha a todo vapor para isso. Né? Ainda não não chegou na plenitude ainda, mas eles estão a todo vapor para chegar onde tem que chegar para esse homem se manifestar. Né? Então esse é o que ainda existe, é o que nós estamos hoje, que já é a mistura de tudo isso, é a 6ª cabeça. Né? Quando esse principado também ele for deposto, aí eles vão dar poder, né, os 10 reis, que também são principados também, vão dar poder para o próprio diabo, né, vão dar poder para o anticristo, para começar os 7 anos dele. Por isso que ele fala que o último vai ter pouco tempo, são só 7 anos, né?
Vamos agora ver um outro texto. Efésios 6,12. Vamos ver no Novo Testamento. Efésios 6,12. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Né? Então a gente tá vendo aqui que o que é Ramsés, né? É o que é a nossa luta, é principados e potestades contra dominadores deste mundo tenebroso. Então diz que esse mundo, que é Ramsés, ele tem dominadores que dominam isso, e que se a gente não conhecer, a gente pode ser até aprisionado por isso, né? Cair nisso aí, ficar preso, cativo daquilo dali, e você não sai de Ramsés, fica preso, né? Segunda Tessalonicenses 2, 7, 8. 2 Tessalonicenses 2, 7, 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Só até aí. Então a gente já vê que o mistério da iniquidade já opera, né? E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu vou falar assim, eu sei que assim, tem um monte de interpretação do que é que agora o detém. Então, a gente fala que é o Espírito Santo, mas eu vou falar o que eu aprendi com o irmão que a gente está estudando, que foi o irmão Dino que deixou, né? A gente está seguindo aqui a apostila do irmão Dino, para os irmãos que não sabem. O irmão Dino que explica que o detém não é o Espírito, senão diria quem o detém. Quem é que o detém é o Espírito Santo, mas não fala o que o detém. Então, o que o detém, segundo o estudo do irmão Dino, o que o irmão, né, nos ensinou, o que o detém é justamente esse império, essa cabeça que nós estamos. É isso que o detém, que ainda não chegou o tempo dele. Quando esse principado, que é o que o detém, que está agora no nosso tempo, ele for deposto, aí chega a hora do anticristo. Mas isso é o que o detém. É o próprio sistema dessa besta de 7 cabeças. Ele mesmo sabe que não chegou a hora ainda. Ainda, como eu falei, estão caminhando para isso. A gente está nesse tempo de ser preparado, o mundo está sendo preparado para ele. Então é isso que o detém, ainda não foi preparado totalmente. Mais uma vez, né? Segundo, sei que tem várias interpretações diferentes, a gente deixa os irmãos com relação, né? Estou falando que o que o irmão passou para a gente, que eu entendo dessa forma. Foi assim que eu aprendi, né? Vamos ver também, irmãos, 1 João 4,3. 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Vê que já opera e já está no mundo, o espírito do anticristo. É desde aquela época. Então isso tudo é esse sistema de Ramsés, né? Então por isso que a gente vê que a Páscoa, né, quando Jesus derrama o sangue dele, tratou com os nossos pecados, né? O sangue de Jesus ele trata com os nossos pecados,
então foi isso que possibilitou, né, propiciou, houve propiciação, né, para que a gente fosse liberto do império das trevas, né, foi o sacrifício de Jesus. Mas, né, não somente o Senhor ele tinha que tratar com os nossos pecados, né, ele pagar o preço pelos pecados, mas ele tinha que tratar também com o pecado do homem, o que o homem é, né, por isso ele nos incluiu na sua cruz, né, então essa é a provisão de Deus, né? Então ele tratou com nossos pecados. A gente vai ver Romanos, né? O Guilherme está falando de Romanos, né? Romanos até o capítulo 4, a metade do 4, ele vai falar dos pecados, né? Que vai tratar dos pecados. A partir do 5, 6, ele vai falar do pecado, né? Do pecado do homem até o 7. E a partir do 8 ele vai falar, né, da nova vida, da entrada da nova vida pelo Espírito. Falar da lei do pecado e da morte, da lei do Espírito de vida, né? Então essa é a provisão de Jesus: morte, ressurreição, né? Tratar com os pecados do homem, tratar com o pecado, com a natureza, porque não somente está preso, cativo em Ramsés tem a ver com o que nós fazemos, mas tem a ver também com o que nós somos, com a nossa natureza caída. Então, a nossa natureza caída, ela nos aprisiona, né? Então, o que é que nos liberta de Ramsés? A lei do Espírito de vida, é andar em Espírito, né? Estar em Cristo, andar em Espírito, é isso que nos liberta. Se a provisão foi para isso, para nos tirar. Diz que ele nos tirou com mãos fortes do Egito, né? Vamos voltar lá para Êxodo. Êxodo 3, a gente vai ver uma ilustração interessante do porquê que o Senhor Jesus veio. Êxodo 3, 7 e 8. Êxodo 3, 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Só até aí, irmãos. Então a gente vê, né, que o Senhor ele viu a aflição, né, a figura, o Senhor ele viu a aflição do povo, viu a condição, que o homem não tem condição, né, de sair dessa escravidão que é Ramsés, do domínio de trevas e impérios. Por isso que a gente vai ver que ele tratou na cruz, né? Em Colossenses vai falar que ele riscou o escrito de dívida que era contra nós, né? Ele despojou principados e potestades, né? Que ele tratou com principados e potestades. Lá a gente vai ver, subjugou um por um. Não foi isso que aconteceu lá em no Egito? Por isso que ele vai falar, né? Despojou principados e potestades. Com o quê? Publicamente, isso aí. Outro detalhe também, outro aspecto da cruz, né, do tratamento com a carne, com o que somos. Ele nos crucificou para o mundo e crucificou o mundo para nós. Não só ele crucificou o velho homem, né, isso é um sentido que a gente tem que pegar para nós. Oi? Isso. Ele crucificou o velho homem, né? Mas não foi somente crucificou o velho homem, mas ele também, na sua obra, ele nos crucificou para o mundo e crucificou o mundo para nós. Não, isso a gente também que tem que pegar como realidade para nós, né? Que em João 17 também ele vai falar que o mundo vos odeia, porque primeiramente me odiou, porque vós não sois do mundo, como eu também não sou do mundo. Por isso o mundo vos odeia, porque antes primeiro me odiou, né? Eu ouvi uma frase hoje, eu estava vendo uma frase assim, hoje de manhã cedo, interessante, é A.W. Tozer. Não foi estudo, não me lembro nem a frase como é que era, foi a primeira vez que eu vi, mas assim, interessante que eu achei, bem interessante a frase de A.W. Tozer. Ele estava falando desse assunto, justamente desse assunto que a gente está tratando. E ele, assim, não me lembro as palavras certas, mas ele fala assim, ó, que ele orava a Deus, eu oro a Deus,
para que Deus me dê discernimento, para que eu possa discernir a doce voz, a voz doce, agradável e suave. Ele fala como uma voz doce, suave, agradável, voz do anticristo. Porque quando tu começa a ver ele falar que ele ora a Deus, para que Deus dê discernimento, para ele ouvir, ter discernimento dessa voz doce, a gente pensa que é a voz do Senhor, né? Mas ele não, ele fala, falando desse assunto, ele fala que é a voz doce, suave e agradável, voz do anticristo. Porque tem uma sutileza, entende? Ele não vem como um leão rugindo, pintado de vermelho. O diabo não vem pintado de vermelho com tridente, mas ele vem com a voz suave, né? E nesse estudo até o nosso irmão Dino, ele fala que nós podemos fazer amizade com essas potestades, né? Por exemplo, a gente gosta muito de algo, a gente está preso no mundo por determinada coisa. É como se a gente estivesse fazendo amizade com esses espíritos. E aqueles espíritos vai ser teu amigo mesmo, vai te favorecer bem naquilo ali. Vai te tornar aquelas coisas, ele gosta disso. Vai tornar bem favorável aquilo para você. Né? Eu já ministrei também uma vez o versículo que fala do laço do passarinheiro, acho que é Salmo 91, né, que fala do laço do passarinheiro. Então, o laço do passarinheiro, esse versículo está no Salmo 91. Então, o passarinheiro, quando ele vai caçar, está falando de um principado, uma potestade. O passarinheiro, quando ele vai caçar, ele fica observando aonde a ave vai beber água, o que ela gosta, qual é o tipo da fruta que ela gosta. É isso que o passarinheiro fala. Gosta de manga, gosta de banana, é aquilo que gosta. Então ele vai fazer uma armadilha com aquilo ali que ela gosta. Vai ver aonde que ela anda. Ela anda ali, gosta daquilo. E é naquilo ali que essa potestade vai armar o laço. Vai estar te observando. Né? É uma nuvem de testemunha te observando. Principados e potestades, né? Ficam te observando. E dentro daquilo que você gosta, eles vão te alimentar naquilo ali. Vai fazer amizade. Diz o irmão Dino que o jeito de você se livrar disso é você tornar para elas bem claro que você partiu com aquilo dali, que você cortou com aquilo ali, que você não quer mais aquilo dali. Deixar claro para elas. Porque senão você vai ser suprido naquilo ali. Vão ser teu amigo mesmo naquilo ali. Vai te dar tudo que você gosta e tudo que você quer. A própria semente, ela se alimenta do corpo. Do homem está nesse caminho, né? Eu só vou dar aqui em Êxodo, só vou ler alguns textos aqui em Êxodo mesmo, irmãos, e vou estar terminando e deixando os irmãos. Êxodo 5, depois os irmãos quiserem ler o Êxodo todo, para ver algumas coisas que aconteciam em Ramsés, acontecem em Ramsés, né? Êxodo 5, a partir do 7. Daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si palha. E exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Antes ociosos estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Né? Então a gente vê que primeiro desse espírito, né, é sobrecarregar, né, para que você... Esse é primeiro... Oi? Sobrecarregar, né? Tira a palha, agora dá mais serviço. Estão falando em adorar, quer adorar? Então vamos sobrecarrega eles. Esse é o primeiro. O segundo... A gente vai ver aqui no 8, 25. Êxodo 8, 25. Chamou o faraó Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Né? Então é a igreja mundanizada. Você sacrifica a Deus, mas não sai daqui do mundo não. Você pode adorar a Deus, mas você pode também usufruir do mundo, das coisas do mundo. Uma hora você está...
Êxodo 8:25. Uma hora você está na igreja, mas você pode também usufruir dos prazeres do mundo, né? Uma vez eu estava evangelizando um jovem, falei para ele sair do mundo, carnaval, falando várias coisas para ele, mas ele regalou o olho para mim, não, mas essas coisas é boa. Poxa, carnaval é bom, cara. Né? Olhando o homem natural, né? Por isso que fala de Sodoma, né? O homem natural é bom. Essas coisas são boas, não é ruim isso. Depois ele me cortou no telefone, na época eu tinha alguns contatos com ele, nunca mais tive contato com ele. De jeito nenhum, nem ligando, não atende telefone mais. Mas isso aqui é um outro espírito, né? Você pode agradar a Deus, ir para a igreja também, mas não sai, fica aqui no mundo mesmo. É o princípio de Babilônia, você está aprisionado aqui, mas pode fazer sinagoga ali, pode ir lá orar, não tem problema nenhum. O principado não vai se incomodar com isso, nem o diabo. Né? Ainda no 8, ele vai falar aqui no versículo 28, capítulo 8 ainda. Então disse Faraó, deixai-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Ele fala, orai por mim. Oi? Ainda pede oração, orai também por mim. Né? Então isso aqui é um outro subterfúgio, né? Não vai muito longe não. Não se consagra não. Isso aí é religiosidade. Né? Com esse negócio de Deus aí, você pode até ser cristão. Poxa, meu querido, mas você começou com esse negócio de Deus aí, mas você cortou um monte de coisa. Poxa, isso aí não, isso aí né? Não vai muito longe não. Fica aqui na periferia do mundo, fica por aqui mesmo em Ramsés aqui, não vai longe com esse negócio de igreja, de adorar a Deus, de reino, de milênio, de ser vencedor, vai longe não, fica por aqui mesmo. Fica na periferia aqui, não fica no caminho não, né? Fica na beira do caminho. Não precisa ficar no caminho, na beira do caminho já está bom. Capítulo 10, versículo 11. Êxodo capítulo 10, 11. Não há de ser assim, ide somente vós e os homens, e serve ao Senhor. Né? Você vai para a igreja, mas vai você só, a sua esposa não vai, seu filho não vai só os homens. As esposas ficam no mundo, não tem problema. Você vai sozinho, deixa a sua esposa, os velhos. Aí Moisés fala aqui no 9, né? Respondeu-lhe Moisés, está antes, já falou antes, né? Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos que celebrar festa ao Senhor. Né? Moisés queria ir, você avançar com o Senhor por completo, né? Vai você, mas a tua família, deixa lá, não precisa não. Né? Os filhos, teu filho também não precisa ir, só você vai sozinho, já está bom você. Né? E o quinto está no versículo 10 ainda, a partir do 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse, ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, a vossa criança, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma só unha ficará, porque eles havemos de tomar para servir ao nosso Deus. Né? Então, o quinto é que você serve até a sua família, mas os teus bens não. Você não serve com os teus bens, com a sua provisão, com o que Deus proviu para você, não. Serve só você e até a sua família, mas os seus bens deixa no mundo. Isso aqui é meu, eu que trabalhei, eu que consegui, isso aqui eu não vou consagrar ao Senhor também. Né? E o conceito é de que a gente vá, né, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Né? Esse é o princípio do Senhor, salvar toda a família. É o princípio coletivo, né? Desde o início ele fala de um princípio coletivo. Né? Para Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o princípio de salvação é coletivo. Né? Amém, irmãos?
Vou estar parando aqui, os irmãos, se quiserem comentar, perguntar, os irmãos ficam à vontade.